Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre pela TV Santa Cecília, esse horário da 1h30 da tarde, né? O horário nobre do debate político regional na sua TV e com a reprise às 8 da noite. As personalidades da nossa região e do Brasil passando aqui pela bancada do Ponto de Vista, ainda nesta segunda semana, né, do programa no ar aqui pela Santa Cecília TV, para debater, para discutir, para aprofundar com você coisas importantes, os temas da cidade, né, os assuntos da região e do país também. Caio França, deputado estadual do PSB, Partido Socialista Brasileiro, está conosco, participando com a gente aqui do Ponto de Vista nesta quinta-feira. Tudo bem, deputado? Prazer rever você. O prazer é meu, Edgar. Um prazer estar aqui com você no programa. Desejando boa sorte aqui nesse começo de empreitada. Você já está muito mais experiente, mas eu sei que é sempre uma novidade, mesmo sendo parecido, é sempre novo. Então, força e boa sorte. Vim trazer bons fluidos e boas notícias para a região. Com certeza, se Deus quiser, vamos a elas, tá certo? Nosso Fernando Chagas estreia aqui, não é? Estava sentindo a ausência do Chagas aqui no Ponto de Vista, não é? O Chagas era uma figura destacada no ponto de vista anterior, não é? Que a gente desenvolvia lá na VTV e eu fiz questão de dar o destaque aqui no programa de abertura. Prazer revê-lo também, Chagas, tudo bem? Prazer é todo meu, um abraço a todos, em especial aos telespectadores e sucesso aqui no Novo Ponto de Vista. E espero participar constantemente, né, e discutir a Baixada, a região e os assuntos do país de uma forma geral. Sem dúvida nenhuma. Verônica Mendrona já esteve aqui conosco, né, volta aqui para abrilhantar e embelezar a nossa mesa normalmente masculina, né, graças a Deus, hoje a gente quebra um pouco essa linha, né, com a Verônica aqui mais uma vez. Tudo bem, né, Verônica? Tudo bem, Boturão. Meus cumprimentos a você. Obrigada pelo elogio. Boa tarde a quem está nos assistindo agora e boa noite para quem vai assistir a reprise. Boa tarde ao Marco, ao Chagas, ao deputado Caio. E espero aí contribuir um pouco com bastante informação aí para o telespectador que nos prestigia com a sua audiência. Muito bem, né? Só destacar aqui o nosso jornal da Orla, toneladas de detritos onde não devia e também fogos de artifício sem barulho, e ainda a repercussão da participação do pró-reitor da Unisanta, não é? Marcelo Teixeira, que é o presidente de honra do PSD, Partido Social Democrata, não é? PSD é o do Marcelo Teixeira, PSB é o do Caio França, tá certo? Marcos Santana, tudo bem, Marcos Santana? Tudo bem, boa tarde a todos os convidados. Boa tarde a quem nos acompanha ao vivo, o Ponto de Vista, e boa noite a quem nos acompanha a reprise. E eu convido você que acompanha ao vivo a participar, dando sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, pelo Facebook Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail contato@pontodevista.tv.br. Muito bem, aniversário de Praia Grande nesta quinta-feira, 50 anos, né, da emancipação político-administrativa. O Caio já esteve lá, o Caio? Estive lá. E não nos esqueçamos, né, que até então Praia Grande era um bairro de São Vicente, né? Vou dar uma perguntinha rápida aqui para a mesa. Quem ganhou e quem perdeu nessa divisão aí? Se é que dá para falar assim. Não, acho que São Vicente como... Você não era nem nascido? Não era nem nascido, mas hoje alguns emancipadores estavam lá ainda. Ah, estavam? Estavam, Dozinho, entre outros. São Vicente, cidade mãe, sempre abrindo mão das suas riquezas, né? Então, São Vicente, sem dúvida, acabou abrindo mão de uma parte importante, uma cidade jovem, de 50 anos, e sem dúvida muito próspera, com um desenvolvimento muito grande. Até 2024, se não me engano, será a cidade da Baixada com o maior número de moradores. Então, sem dúvida, uma cidade super importante no cenário hoje, não só regional, mas estadual também. 2024, hein? 7 anos. É isso? É isso aí. Daqui a 7 anos estaremos em 2020. Daqui a 7 anos vai ter mais habitantes do que Santos, é verdade. As projeções aí apontam para esse caminho mesmo, né? Bom, rapidamente, parabéns à cidade de Praia Grande, parabéns, aos moradores de Praia Grande, ao prefeito Mourão, prefeito empreendedor, não é? Sem dúvida nenhuma, que leva com pulso firme e com planejamento importante, né, que ele desenvolve na cidade desde o primeiro mandato, lá atrás, no início dos anos 90. Mourão foi prefeito da Praia Grande pela primeira vez, na época em que Capistrano era prefeito de Santos, e em Guarujá, em São Vicente, acho que era o prefeito Luca. Era o Luca, isso. Luca, né? Meu pai assumiu. Depois o próxima, Márcio França assumiu na sequência do Luca. Não é? Gonzalez. Rui Gonzalez era
prefeito 92, isso. de Guarujá. Isso mesmo, 92, E aí, Chagas, 50 anos do município. 50 anos do município, está de parabéns à Praia Grande. Eu que sou contra o desmembramento dos municípios, que só acarreta mais despesa e muitos não têm condições de sustentar. Ao contrário da Praia Grande, eu entendi que foi necessário uma cidade que se desenvolveu sem prejudicar a continuidade do município de Santos em seu desenvolvimento, de São Vicente. Né? Santos também teve o desmembramento de Santos e Bertioga, também no início foi uma perda, mas para Bertioga foi bom que teve a sua autonomia e está seguindo o seu rumo. Então, eu vejo com bons olhos, tanto Bertioga, desmembrado de Santos, como Praia Grande, desmembrado de São Vicente. E as cidades-mães, na medida do possível, continuam colaborando com essas cidades. Muito bem, são 9 municípios que compõem aqui a região metropolitana e que hoje vivem aí numa dificuldade danada. Segundo os números que a gente vê, na verdade, Praia Grande apresenta aí um entra e sai, o chamado... cash flow, é isso? A gente pode considerar assim que fala lá, Chagas? Não, né? Entrada e saída do caixa, é uma situação bastante equilibrada, que apresenta, segundo a gente sabe, os números mais equilibrados da gestão pública aqui da nossa região metropolitana. Problemas não faltam, o deputado? E um deles a gente discutiu ontem aqui com a presença da Paula Covas, diretora de saúde aqui da nossa região metropolitana, DRS, questão da saúde, enfim, eu pergunto a você, como deputado, Hospital de Cubatão, Hospital Municipal de Cubatão, reabre, não reabre? O que é que se discute aí? Como é que você tem debatido, discutido isso com o prefeito agora, o prefeito Ademário, com relação ao governo do Estado? E o São José, na sua São Vicente, a gente acha que o São José vai arrancar, o São José não arranca, fica, enfim, deputado. São várias ações, A saúde, sem dúvida, tem que ser tratada de maneira macro. Você não consegue fazer um hospital em cada cidade, que é o que a gente gostaria, mas não tem nem condições financeiras de se fazer isso no momento que a gente vive. Então, ela tem que ser pensada de maneira estratégica. E aí, Cubatão, eu entendo que, sem dúvida, precisa ter um respaldo do Estado. A gente, ao longo dos anos, Cubatão conseguia custear o seu próprio hospital. Cubatão chegou a ser uma cidade onde nem IPTU tinha para o morador, de tanto era os recursos vindo de ICMS, vindo das empresas que lá estavam. Hoje a situação já é outra, então a gente tem conversado com o Ademário, sim. Eu já tive no ano passado ainda com o secretário Davi Uip, junto com ele aqui, com uma comissão de funcionários do Hospital Municipal de Cubatão. E a gente entende que o Estado deve, sim, fazer parte desse convênio junto com a Prefeitura e, de repente, repensar na quantidade de atendimentos que lá tem. Então, Cubatão chegava a atender, Boturão, fazer grandes cirurgias lá. Talvez, nesse momento, não tenha essa condição. Então, tem que se readequar, mas o Estado tem que ser parceiro. Em relação a São Vicente, o governador nos garantiu, desde o ano passado, o AME+, que é um ambulatório médico de especialidades que fará cirurgias. Num primeiro momento, a gente tinha pensado no Hospital São José, porque ele está numa área central, é um hospital que é antigo na cidade, que todo mundo tem um carinho muito grande, um hospital gigante que está mal utilizado, subutilizado, poderia ser muito melhor aproveitado. Porém, o Estado, para fazer um investimento numa área que é privada, eles têm várias dificuldades, criam várias dificuldades. E como a cidade hoje tem uma emergência para conseguir colocar a sua saúde em dia, não só financeira, mas também a saúde mesmo da população, eles fizeram uma proposta de uma mudança de equipamentos. Então, o atual CREI, que é pronto-socorro e faz também uma retaguarda hospitalar, a parte de pronto-socorro ele ficaria no Centro Médico Martim Afonso, na linha amarela, já na entrada da Vila Margarida, e o AME funcionaria dentro do CREI. O prefeito Pedro concordou com essa sugestão. Da minha parte também, o que for mais rápido, mais ágil e melhor para a população, eu não vou me opor. E aí a prefeitura entraria para fazer uma parceria com São José para que a retaguarda hospitalar de leitos hospitalares para cirurgias mais longas e tal, ficaria dentro do São José. Então, essa é hoje o que a gente está pensando. Agora estamos fazendo aí um plano assistencial, um projeto executivo de tudo isso, mas essa é a solução que está dada hoje para o AME+, para que a gente consiga o quanto antes iniciar essas obras, pequenas obras de reforma, já que o atual prédio do CREI, Boturão, para explicar, é do Estado. O Estado, do Estado, isso. Então, a facilidade de você fazer maior, né? é muito maior. Então, a população vai acabar recebendo o benefício de maneira mais rápida. A gente tem participações já questionando o deputado sobre esse tema, né? Só para registrar, Boturão, justamente sobre essa questão,
O Luiz Fernando Fernandes Novaes, ele pergunta, né, qual a colaboração do deputado e do vice-governador em ajudar São Vicente e os demais municípios da Baixada na questão da saúde. É justamente isso. Sim. Eu quero até colocar mais um pitaco nessa discussão. Eu trouxe aqui os dados, não foi de São Vicente? De São Vicente eu gostaria até de ir emendando nessa pergunta, saber se já tem um cenário mais apurado dessa contratualização aí com o Hospital São José, até para dar fôlego para o Hospital São José, de especialidades, já tem um plano assim mais definido. A outra coisa que eu queria trazer para o telespectador é o seguinte, em 2001, nós internávamos aqui na Baixada Santista, que foi depois daquela emenda que obrigou o mínimo de gastos com a saúde, teve registradas no sistema de dados do DataSUS 82.638 internações. O final de 2015, nós tivemos 74.776, ou seja, uma queda de 7.860 internações. E se a gente for ver lá atrás, em 1992, que é o ano que a gente estava até comentando aqui, logo que é o primeiro ano que o DataSUS faz o registro aí das suas internações, a Baixada Santista internava em 1992, tinha 96.947 internações, ou seja, de 92 para 2015, nós perdemos 22.171 internações. Claro que se a gente for perguntar para as autoridades públicas da área da saúde, eles vão falar assim, não é porque a gente melhorou muito a atenção básica, mas se isso fosse verdade, a gente não via na imprensa todos os dias o problema da falta de leitos para média e alta complexidade, que é um gargalo que a gente tem aqui na nossa região, que é muito importante isso ser resolvido. E tem uma outra estatística... 25 anos, em 25 anos... 23 anos, 23 anos, quase 1.000 leitos de internações aí por ano. Por conta até da falência dos hospitais filantrópicos, que a gente vê dificuldade e tudo mais. E outra coisa importante, que eu gostaria de pedir ao deputado que se debruçasse nesse assunto com bastante atenção, a taxa no estado de São Paulo, nas cirurgias eletivas, é de 25%. Eletiva é aquela cirurgia que você marca com antecedência. E na Baixada Santista, a nossa estatística, a nossa média, é de 15% das cirurgias eletivas, ou seja, 85% das cirurgias realizadas na nossa região são para pacientes da urgência e emergência. Então, é importante, claro que isso não se muda do dia para a noite, mas é importante que a gente olhe esses dados com bastante atenção e a gente consiga dar uma atenção mais especial aqui para o morador da Baixada Santista. Nós vivemos um momento de extrema dificuldade, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, né? Sem dúvida nenhuma. E eu deputado, se me permitir, né? A situação hoje dos municípios, de uma forma geral, é muito grave devido à crise econômica que assola o país. Pegou a União inicialmente, devido a vários erros cometidos na administração federal passada, atingiu os estados, algum por irresponsabilidade do estado, no caso do Rio de Janeiro, que se pendurou nos royalties e não nas receitas tributárias. Na roubalheira do ex-governador, né? Só um detalhe, no ano passado, segundo o SICONF é o Sistema de Contabilidade Fiscal do STN. STN é a Secretaria do Tesouro Nacional. 77% dos municípios no ano passado gastaram mais do que arrecadaram, justamente por causa da questão social. Questão social que eu digo, aumentou o número de procuras em escolas municipais e na rede pública municipal de saúde e na assistência social. Então, 77% dos municípios no ano passado gastaram no segundo semestre mais do que arrecadaram. Isso quer dizer que suas contas serão rejeitadas. Só que a demanda está aumentando cada vez mais, de uma forma geral. Claro. E eu não vejo saída a curto prazo para essa situação. Até porque a União, os estados, não têm condições hoje de dar recursos para os municípios para custeio. Podem dar para investimento em infraestrutura, mas para custeio eu acho muito difícil. Então, uma situação, deputado Caio, de extrema dificuldade. A demanda social aumenta e os recursos cada vez diminuem mais, de forma geral. Eu acho que todas as falas aqui são importantes para a gente poder esclarecer. É claro que ao longo do tempo foi melhorando alguns serviços, a média de expectativa de vida das pessoas também foi aumentando. Hoje a média eu diria que aqui no estado de São Paulo, se não me engano, é de 80 anos para as mulheres e de 75 anos, salvo engano, para os homens. Então, isso foi aumentando também. E tudo isso acaba acarretando uma série de coisas. As pessoas com mais idade acabam também tendo que se internar mais, entre outras coisas. Com relação ainda à questão hospitalar, aqui na região, nós temos para entregar ainda o hospital de Itanhaém, que será um hospital de 200 leitos, teve uma grande ampliação, nós devemos entregar ainda no início do próximo mês, eu acredito. É um hospital muito grande, regional, então com retaguarda
forte, que vai atender o Vale do Ribeira, o Litoral Sul. Ainda temos aqui a questão do Hospital dos Estivadores, que o Estado teve um grande aporte aí de 25 milhões para poder concluir as obras. E aí estão nesse processo ainda para que ele possa ser de fato utilizado para a população, mas é um hospital que também terá retaguarda estadual. Temos o Guilherme Álvaro, que ele faz algumas cirurgias eletivas também, e a gente sempre vai estar brigando por mais. Agora, como eu falei, a gente aqui também utiliza muito, quando a cirurgia ela é mais complexa, no estado em São Paulo, né? Naquele complexo que existe hoje, muitas pessoas vão daqui todos os dias para São Paulo para fazer cirurgias, entre outras coisas. Então, é importante que tudo isso possa constar também. E, claro, a gente tem que intensificar cada vez mais para que as pessoas possam ter o atendimento básico bem feito. Porque aí você vai minimizar a necessidade dela fazer uma grande cirurgia mais complexa. Cada vez mais, os investimentos para a saúde são caríssimos, Boturão. Então, às vezes você tem um gasto gigantesco. Não é que seja gasto, mas a gente não pode fugir dos números também, né, Chagas? É duro de falar, mas é uma despesa muito alta. Os municípios hoje, Boturão... Construir um hospital não é lá grande problema para um estado como São Paulo. O prefeito estava me dizendo até outro dia, falou, eu construí um hospital em 2 meses, só de custeio, é o custo que eu tive no hospital. Então, como é que você consegue colocar isso? Os prefeitos hoje estão gastando mais de 30% em saúde, sendo que o exigido por lei é 15%, é mais que o dobro do que é exigido por lei. Então, é preciso se reorganizar isso. Eu tive numa reunião no Palácio dos Bandeirantes com o ministro da Saúde, ele fez uma audiência pública, os prefeitos questionando, falando da tabela SUS, tivemos a entrega de algumas ambulâncias, inclusive aqui foram 6 para a nossa região. Eu participei junto com os prefeitos, mas de fato é momento de se reavaliar. O país passa por um momento difícil e quanto mais as pessoas estão deixando de ter emprego, mais elas dependem dos serviços públicos. E aí é uma dificuldade para o gestor, porque se já estava com dificuldade, sem esse momento de crise, as pessoas trabalhando, têm um plano de saúde. Hoje, as pessoas estão sem o plano de saúde, indo para desempregadas, sem perspectiva e precisando colocar o filho na escola pública. Então, é um desafio para todo gestor aqui. Fora que os planos de saúde também vem fazendo, né? Você quer marcar uma consulta, se você não conheceu o médico, não tiver o celular do médico, no mínimo uma certa relação... Mais até. Mas eu defendo algumas mudanças, Boturão, como aquela que existe em outros países já mais modernos, com relação aos planos de saúde poderem arcar para aqueles que têm condição, quando você é atendido, né, por uma rede pública, o plano de saúde, se a pessoa tem um plano de saúde, que possa se cobrar do plano de saúde. Reembolsar esse valor que foi colocado. É um item importante aí, mas que às vezes todo mundo tem um pouco de receio de colocar em pauta, ou então a gente não vai sair desse caos que a gente vive. Então tem que se pensar novamente em se criar tributo. E ninguém consegue mais nem ouvir falar nisso. O secretário de Saúde, Fábio Ferraz, esteve aqui com a gente, foi na terça-feira, né? E uma das falas dele que me marcaram bastante, acho que foi a mais importante de todas, foi realmente essa coisa do pacto federativo, né? Então, a gente tem que rever isso de uma vez por todas, deixar de ficar dando murro em ponta de faca, né? E agora, como é que vai fazer isso? Qual é o governo federal? Qual é o presidente da República? Não vai fazer, Boturão. Que abre a discussão. Nenhum governo, nessa situação, o governo federal vai abrir a mão de 60% da arrecadação tributária do Brasil para passar para os estados, que hoje tem 25 e 15 tem os municípios. Tem que haver uma rebelião, então. É necessário, porque descentralizaram. O ônus ficou para os municípios, mas o bônus, que são os recursos, não vieram. Agora, ver esse pacto federativo, uma reestruturação, o governo federal, neste momento, não vai abrir mão. E teve um ponto importante, só contenção de gastos, a PEC dos gastos não são suficientes. A PEC dos gastos não é suficiente, vai precisar de aumento de tributo. E aumento de tributo é extremamente antipático para o brasileiro nesse momento. Principalmente como nós estamos vendo, né, o sistema penitenciário do Brasil nessa situação. Já falou até em criar uma contribuição para o sistema penitenciário. A cada problema, Marcos, que nós temos, se fala em criar uma contribuição. Na realidade, o que nós temos que rever esse pacto federativo, que não vai ser nesse momento, o que tem que ter, Marcos, nesse momento? É prioridade. Quais são as prioridades? E destinar os recursos para essas prioridades. Chagas, se fala que vai ser necessário o aumento da carga tributária, mas, na verdade, o governo federal ele tem instrumentos para aumentar a sua arrecadação, revendo as tais desonerações camaradas, né? No governo Dilma foram apenas
nada menos que 500 bilhões de reais. Né? O governo federal deixou de abrir mão de arrecadar recursos por conta de isenções, desonerações, incentivos e financiamentos a juros camarada, para setores específicos da atividade, entre aspas, produtiva, que adotam, na verdade, lobbies poderosos, que, na verdade, não deram a contrapartida nem para a economia nacional, nem para a sociedade. Apenas receberam. Quer dizer, são aquelas empresas que privatizam o lucro e socializam o prejuízo. Na verdade, quem acaba pagando o prejuízo dessas grandes empresas com uma taxa de juros, são os contribuintes pobres mortais. Com uma taxa de juros básica, taxa de juros básica de 13,75 que estava, se emprestava para o BNDES em 6,5, sendo para quem eles emprestaram, aqueles campeões nacionais, por isso eu digo, foi um equívoco do governo anterior, elas quebraram. E agora, esses grandes campeões nacionais Chagas, quebraram. A Lava Jato está revelando como eram os instrumentos para conseguir essas desonerações. Na verdade, era a compra de deputados para eles aprovarem essas desonerações para setores específicos da sociedade que, na verdade, não contribuíram em nada para a economia nacional. Tanto é que a coisa chegou onde chegou, nesse buraco que nós estamos agora. Tem estados que foram irresponsáveis. Caso do estado de Minas e caso do estado do Rio de Janeiro. Em Minas, em 2 anos, eles conseguiram quebrar o estado de Minas. O Rio de Janeiro já vem a longo prazo, se pendurar nos rolos. Mas, de uma forma geral, os estados foram vítimas, os municípios também foram vítimas da irresponsabilidade fiscal do governo federal, principalmente nesses 4 últimos anos. Muito bem. Vamos fazer uma paradinha, então? Primeiro intervalo do nosso ponto de vista. A gente retoma na sequência. Até já. Bom, eu fico muito feliz em participar desse aniversário de 20 anos da Santa Cecília TV, mesmo porque nós estamos há 17 anos aqui na casa, já fazemos parte dessa grande família. E a TV hoje, com esse trabalho magnífico que ela tem em todo o nosso litoral, levando toda a nossa programação de esporte e os programas que ela tem regionais, mostra a sua força e todo o trabalho que ela executa na nossa Baixada Santista. 20 anos de sucesso, 20 anos de crescimento, isso faz com que a gente se sinta cada vez mais orgulhoso de fazer parte da família Santa Cecília. Parabéns, parabéns, parabéns à Santa Cecília TV por esses 20 anos de sucesso e de grandeza. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 2 décadas de sucesso dedicadas à nossa região. Janeiro é o mês de aniversário do Sistema Santa Cecília de Comunicação. São 20 anos e uma programação especial para você na Santa Cecília TV. Estreias, novos cenários, caderno regional com mais tempo e participação de especialistas. 20 anos do Sistema Santa Cecília de Comunicação. 2 décadas de sucesso dedicadas à nossa região. Existem empresas que saem das crises antes das outras. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Nosso ponto de vista aqui pela Santa Cecília TV, Caio França, deputado estadual do PSB com a gente aqui, o Chagas, a Verônica e o Marcos Santana. Temos aí alguns questionamentos envolvendo aí o transporte de Santos, né? A juíza, eu não estou com o nome dela aqui nesse momento, acabou legislando, né? Ao invés só de julgar. Né? Aqui, Johnny Gabriel, ele comemora que a redução do preço da tarifa, né? E eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre a decisão em si da juíza, né? Porque, na verdade, no meu ponto de vista, eu acho que a juíza, ela ultrapassou as suas atribuições. Porque quando o juiz é provocado, quando entra como uma liminar, ou o juiz concede ou não concede, ponto. Aí, no caso aqui, a juíza, ela estipulou o valor da tarifa, quando não é uma atribuição dela, né? Então, quer dizer, isso daí, na verdade, menos que eu faço aqui, é menos uma crítica em si à decisão da juíza, mas um alerta a toda a sociedade, né, a imprensa, as entidades civis, né? Porque o Poder Judiciário, o histórico de acontecimentos recentes vem demonstrando isso daí, que o Poder Judiciário, ele chama para si atribuições que não são inerentes a ele. Eu gostaria de citar alguns apenas aqui. Por exemplo, na ocasião do afastamento do Eduardo Cunha, o Supremo Tribunal ele tomou uma decisão completamente fora de qualquer tipo de determinação legal.
né? O caso ali era prender ou não prender o Eduardo Cunha e não afastá-lo do cargo. Quem teria que ter a atribuição de afastá-lo do cargo era o Poder Legislativo. Mas essa tem né? sido uma prática, né? No Poder Judiciário a gente vê cada vez mais comum. Cada vez mais vivemos. Outra questão é o fatiamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Ela perdeu o mandato e, consequentemente, teria que perder os direitos políticos, né? Não pararam, né? Uma jabuticaba jurídica ali, o Supremo Tribunal, o ministro Lewandowski junto com o fatiou uma coisa completamente... Decisão política. Decisão política, né? E outra coisa também, com relação a liminar que afastou o Renan Calheiros do cargo, que ele simplesmente rasgou, fez pouco caso. Deu uma banana caso, deu uma banana para o Isso é verdade, deu uma banana ali era para o caso do Supremo mandar prender o Renan Calheiros por desobediência jurídica, desacato, né? Então, quer dizer, na verdade, o Poder Judiciário, cada vez mais, ele tem uma ação muito mais política do que a obediência à legislação. Eu gostaria de citar um último caso aqui que aconteceu em Santos, que gerou muita repercussão, que foi um crime passional era um triângulo amoroso envolvendo uma jovem, um mergulhador e um músico, o músico Dan Nunes, que foi assassinado, um crime passional que ocupou o noticiário durante um bom tempo, né? Então, o assassino, o réu confesso, ele foi condenado, e aí o juiz, da cabeça dele, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele mandou prender a jovem, dizendo que ela incitou o assassinato, sendo que uma coisa que nem o promotor do caso solicitou, né? E aí, diante da repercussão da decisão dele, sem ele ser provocado, que ele inventou. sem ele ser provocado novamente, ele mesmo reviu a própria decisão. Quer dizer, então, e aí o mais absurdo, que ele alegou a decisão dele por uma questão moral, que o comportamento da moça tinha sido imoral, né? Porque ele alegou que ela teria tido um relacionamento com dois ao mesmo tempo e tal, mas a lei brasileira não diz nada disso daí. Então, o juiz ele tem que se ater à lei, não aos seus próprios valores. Então, eu acho que isso é importante fazer esse tipo de alerta, porque o Poder Judiciário, ele é um importante, mas ele tem os seus limites, sim. Então, no caso específico aqui da nossa juíza aqui de primeira instância aqui de Santos, ela pode dizer sim ou não. Dizer sim ou não. Agora, ela atribuir o valor da tarifa. Né? Ela pode avaliar as planilhas, né? Ver se de fato tem motivo para aumento ou não. O que a lei diz é o seguinte, a atribuição de determinar o valor da tarifa é do Poder Executivo. Ponto. Nem a Câmara dos Vereadores tem essa atribuição. Se a lei se a regra do jogo está errada, muda-se a regra e daqui para frente vamos ver como é que faz. Mas a regra que está em vigor, a regra que está em vigor é essa, então não pode... Ela mudou a regra por conta própria. Vem daqui que eu vou fazer uma conta aqui. Daqui a pouco... Espera um pouquinho. Olha, somando isso com isso, diminuindo com aquilo, era de 2,25, né? Não, 3,25. 3,25 para 3,65 não dá. Vamos ficar no meio termo aqui. 3,45. Assinado, doutora... 3,45, Se a gente achar que é uma coisa normal, o Poder Judiciário extrapolar suas atribuições, daqui a pouco, Boturão, o juiz vai falar assim, Boturão, o deputado Caio França aqui não, porque ele não é palmeirense, eu quero que você só leve palmeirense. Mas, por outro lado, Marcos, até entenda a decisão da juíza. Diferentemente das demais decisões judiciais, que simplesmente suspendeu o aumento, eu vejo que ela teve uma fundamentação coerente e ponderada. Ela simplesmente não revogou como os outros revogaram, porque, na verdade, eles não suspendem, eles revogam. Ela passou a inflação. Eu acredito que na ação popular, a Prefeitura terá todas as condições, eu conheço bem a planilha de cálculo da CT, vai ficar provado nesse próprio processo que realmente o custo da passagem é R$ 3,85 e ela vai rever essa decisão. Os outros não, simplesmente... suspenderam. Ela repassou a inflação e abriu para discussão. Então, vejo nela uma atitude ponderada diferentemente dos outros. Agora, eu sou um crítico do judiciário, principalmente no aspecto, só para concluir. Essas decisões, diferenciando a juíza daqui de Santos, eu acredito sim, quando ela vê a planilha de cálculo, inclusive ela falou, numa análise superficial, ela vai ver que a passagem é 3,85. Diferentemente dessa juíza, que nesse ponto eu vejo uma atitude coerente, os demais, o que eles estão provocando? Um efeito negativo econômico
e jurídico. O econômico, mais cedo ou mais tarde, a passagem vai aumentar. E vai aumentar, e para manter o equilíbrio econômico-financeiro, vai aumentar muito mais do que o devido, para compensar o prejuízo que a empresa teve. E a insegurança jurídica que isso causa. Quando nós precisamos de investimento no Brasil em infraestrutura, quando um juiz determina um valor por uma passagem de ônibus, ele vai falar, quando eu investir numa infraestrutura, eles vão determinar também o preço da tarifa de um pedágio e não tem investimento no momento que nós precisamos ter investimento. Então, cria uma insegurança jurídica porque quebra uma cláusula contratual e cria também um problema econômico que mais cedo ou mais tarde vai aumentar e aumentar muito. Isso aconteceu com o petróleo. Congelar o petróleo, o preço da gasolina, levou um prejuízo de 80 bilhões para a Petrobras. Congelar também a energia elétrica... O congelamento eleitoral, né? Congelamento eleitoral. E a energia elétrica quebrou o sistema elétrico nacional. Eu sou realmente contra o judiciário interferir, mas neste caso, acho que a juíza foi ponderada e ela vai rever essa decisão quando a gente apresentar claramente que o preço da passagem, a tarifa de ônibus... Por falar em preço de passagem, essas coisas todas, de tarifa, o Chagas falou em pedágio, está caro, hein? Cara, 25, né? 20... É uma paulada, hein? É, alto. A gente teve agora na Ecovias... Você sentar lá com o governador para ter um papinho, falar, governador, o negócio tá feio lá, hein? O problema foi o modelo contratual de concessão, exatamente. Né? Quando a Ecovias ela fez essa nova pista, foi 100% custo dela, e aí eles apresentam a planilha da mesma forma e não tem muito como você discutir. De fato, é muito alto. O pedágio aqui, eu tenho feito visitas na Ecovias para poder argumentar com eles problemas sérios que existem hoje com relação a comboio. Muitas vezes a população não compreende muito bem quando tem comboio, quando não tem. Está no meio da Imigrantes, descendo, aparece um comboio, você vai descer, não tem nenhum problema de neblina. Então, nós estamos chegando aí... Eles respondem para você? Respondem. Eu inclusive vou... pessoalmente lá falar com eles, nós estamos tentando criar aí na interligação entre a Anchieta e a Imigrantes um modelo de que, normalmente, o problema está na Anchieta. E aí acaba travando a Imigrantes inteira também, que é a maioria que usa, a maioria usa Imigrantes. A Anchieta usa uma minoria. Caminhões, ônibus. Pessoal que vem do ABC, pronto. Né? Então, a ideia é que pudesse fazer o comboio após a interligação, pelo menos, para que aqueles que tiverem descendo a Imigrantes, que eles consigam fazer a sua descida normalmente. Não sejam tão prejudicados. Né? Eles me mostraram que a decisão sobre ter comboio ou não é uma decisão de uma pessoa, é um aparelho novo que eles adquiriram e que mostra qual é a visibilidade que todo motorista tem. Além disso, fui conhecer as novas câmeras instaladas na Ecovias, as 16 novas câmeras, para poder inibir a questão dos assaltos, dos roubos, entre outras coisas que nós estamos cobrando lá em relação aos novos viadutos que foram entregues em São Vicente, que, claro, é muito importante para a cidade, mas que deixaram uma parte da cidade com alguns problemas de alagamento, que acabaram sendo maximizados após aí o término das obras. Então, nós estamos conversando aí tanto com o DR quanto com a Ecovias para poder minimizar isso na cidade de São Vicente também. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito aí dos pedágios, falar um pouquinho do sistema de travessias, que o último final de semana foi uma situação bem complicada, aí as pessoas demorando mais de 2 horas aí para atravessar de Guarujá para Santos, enfim. Então, e aí eu fui atrás do site da Dersa para olhar os contratos. Diferentemente, a Dersa a gente sabe que é uma empresa, mas diferentemente do que a gente vê nas secretarias estaduais que publicam os contratos, que a gente vê mais transparência, a Dersa não publica os contratos. O que você vê no site da Dersa são os relatórios de administração. Inclusive, o último que tem é o de 2015, que ele diz uma coisa assim que eu fiquei um pouco pasma. A Dersa admite que deve 7 milhões para a Internacional Marítima, que é a que faz o sistema de travessias, que é um serviço terceirizado e que está devendo 2 milhões para a empresa Ser Engenharia. Isso no relatório de 2015, que é a empresa que faz a manutenção das balsas. Então, eu gostaria, deputado, de pedir, de solicitar para que o senhor oficiasse a empresa, para que ela publicasse os contratos na íntegra com essas empresas, para que fosse mais transparente. As pessoas aqui da nossa região, elas não aguentam mais passar por essa situação de balsa. Isso não acontece só na temporada. Quem pega a balsa todo dia sabe o que acontece durante a semana também, que tem ficado cada vez mais complicada essa situação. Então, eu gostaria de pedir o seu apoio nesse sentido. Não, com certeza. Coisa que já devia ter sido extinta há 30 anos. Com razão. Teve aí a discussão de ponte, de túnel e tal, e acabou travando. Tem um custo elevado para fazer o túnel, que foi a última, pelo menos é a última decisão do governo do estado, de fazer o túnel. Teve, inclusive, imbróglio aí envolvendo as empresas.
não vou dizer que morreu, mas nesse momento está adormecido, né? Não tem como. A questão financeira e também totais. Mas é preciso também a gente deixar claro que o custo desse túnel também não é uma coisa tão absurda, porque quando o governo de São Paulo coloca dinheiro no metrô para fazer 1 quilômetro de metrô, é muito mais caro do que custa esse túnel. Então a gente também precisa de ter um pouco mais de ousadia. As prefeituras sabem, principalmente, uma ligação seca a Santos-Guarujá vai dar uma valorização imobiliária muito boa para a área de Vicente de Carvalho, para Bertioga, que vai se tornar praticamente um bairro de Santos. Então, de repente, um consórcio, claro, nessa situação das prefeituras está complicada hoje, mas é preciso ver essa questão com um pouco mais de ousadia. A gente não ficar sempre na mesmice, o gestor público ter ousadia, as prefeituras conversarem com o Estado, para ver o que dá para fazer de diferente para a população não ficar sempre sofrendo e recebendo migalha e aplaudindo migalha, porque isso daí a gente já está bem cansado. Eu acho que balsa, travessia de balsa seria uma coisa assim romântica, né, para o turismo, né? O sujeito vem aqui, os turistas gostam, fica no hotel, enfim, tem um passeio de balsa, tal hora, dependendo do fluxo de navios, você tem que esperar 15 minutos, dependendo, você vai esperar meia hora, você quer ir, o cara vai lá, paga e junta um grupo e tal, e faz a travessia e tal. Porque não é possível. Teve um problema agora, Boturão. Eu vindo para cá, eu sabia que o tema seria abordado né, das balsas. Já se preparou, eu me preparei, né? Conversei com o gerente daqui, ele me explicou o seguinte, né? Claro que qualquer explicação aqui vai ficar ainda mais para 2 horas de balsa, é um absurdo mesmo. Existe, claro, primeiro uma quantidade de pessoas acima da média, até por conta do período que nós estamos vivendo. Absurdo, mas mais do que não isso. É surpresa, né? Claro, não é surpresa. Tiveram 3 problemas com as embarcações. Das 8 embarcações que existem para operar aqui, 3 tiveram problemas. Então, acabou ficando reduzido a 5 balsas. Hoje, eu perguntei para ele como é que está agora. Está operando 7 embarcações e a 8ª, segundo ele, está retornando à sua normalidade. Então, deve dar uma equilibrada no sistema. Mas, de fato, isso é recorrente, problemas que existem. Alguns problemas são mais fáceis de serem resolvidos, outros problemas, quando envolvem motor, pane de motor, demandam um pouco mais de tempo. As 8 balsas, quando estão em funcionamento, o fluxo vai bem? Não. Nunca tem 8. Nunca tem 8, né? Porque não cabe no sistema. Não, opera com 7 e uma fica aguardando se tiver algum problema com a outra. Uma fica de reserva. Uma fica de reserva sempre. Uma vez teve essa discussão, né? Ah, são 5, eram 5, tem que pôr 6. Chegou até 4 no 4, momento. Chegou até 5, 4. 6. Aí não, agora são 6 embarcações. Era pleno mês de janeiro. Não. E aí 2 balsas se chocaram num sábado à noite. Para desgraça do governo do estado, numa dessas balsas que se chocaram, estava a nossa saudosa deputada estadual, Maria Lúcia Prandi. Com o celular à mão, ela ligou para o jornal A Tribuna. Lá estava de plantão, não é? Lucas Tavares. Lucas Tavares montou no seu cavalo branco, saiu a galope, chegou, fez aquela matéria, no dia seguinte, pá, estampar, batido, foto e tal, não sei o quê. O governo tem que explicar, e a dessa, não sei o quê, papapá. Tem que explicar mesmo. Como é que 2 balsas se chocam numa travessia de 800 metros? Quanto é que dá aquilo? Santos Guarujá, 750, 800 metros? Atravessou o Atlântico. Aí, quando eu vejo as 8 balsas, eu sempre me lembro dessa história, entendeu? Eu questionei, conversei com a Maria Lúcia várias vezes sobre isso, né? Ela disse, dei azar, estava na balsa, como é que eu ia fazer? Bateu, liguei para o jornal, o Lucas estava lá de plantão, veio lá, conversei a matéria. Agora, de modo geral, vê como as coisas são vinculadas. Hoje, o Estado, quando eu digo Estado de forma geral, né? União, Estados e municípios não têm capacidade de investimento devido à restrição orçamentária. Eu só vejo uma saída para acabar com os gargalos nacionais de infraestrutura, concessão. Aí volta o que o Marcos falou. Como alguém vai investir, seja nacional ou internacional, numa concessão para realizar uma obra, se não tem certeza que aquilo que está no contrato vai ser respeitado. Amanhã depois vem o judiciário, ó, o preço da tarifa não é esse, o preço do pedágio não é esse. Juridicamente então, você não tem segurança, né, para fazer um investimento. Segurança jurídica. Você afasta. E não tem solução. Hoje nós temos que conceder para nós fazermos obras de infraestrutura. E para complementar, eu também defendo muito o modelo de concessão, mas é importante que essa concessão possa ser bem debatida também, para que o privado não seja necessariamente ele que produza tudo, que faça toda a obra, senão acontece o que acontece hoje com o sistema imigrantes, que exatamente, é um sistema muito caro, embora seja, sem dúvida, é um sistema muito moderno. Não, é Se bom, você conhece o modelo, o que foi feito com os túneis e tal, é diferente de todo o resto do Brasil. Mas, de fato, o preço é muito alto. O importante é quando você já tem um modelo montado e aí você faz com que o concessionário possa operar esse sistema e dar manutenção. Aí o preço fica mais equilibrado. Agora, tem uma coisa que jamais a Ecovias vai conseguir me convencer. Eles vêm aqui, qualquer dia a gente consegue, né, trazê-los aqui. Mas os vários programas que eu fiz, acho que o Chagas deve ter participado de alguns deles também, enfim, com o presidente da Ecovias,
Ecovias e diretores, enfim, a pergunta que se faz é sempre a mesma. Por que é que o consumidor do sistema, quando é obrigado, não é uma escolha, ele é obrigado a descer a serra pela Anchieta, ele é obrigado, ele tem que pagar o mesmo valor de pedágio como se estivesse descendo pela maravilhosa rodovia dos imigrantes, com os túneis, com 4 pistas, uma segurança enorme, enfim. Já chegou a fazer essa pergunta? Devia ter uma... Olha, desceu pela Anchieta, então um abatimento de tanto. Claro, não é? É uma fala recorrente aí. Eles explicam, dão um nó em pingo d'água e tal, mas não conseguem convencer a gente. Agora você vai descer, você é obrigado a descer pela pista pista velha da Anchieta. E pagar o mesmo preço. Que é muito mais bonita, na minha opinião, a Anchieta do que a Imigrantes, não tem dúvida. Tá certo? A Imigrantes é um concretão lá que você desce e com segurança, com tranquilidade e com rapidez, né? A Anchieta é muito mais bonita. Se eu estivesse sozinho descendo, né? Tivesse eu aqui, um carro a 300 metros, outro a 600, um caminhão, ônibus, van. Mais perigoso. Mais perigoso. Vamos para o intervalo. Já já a gente volta na sequência do Ponto de Vista, em instantes. Parabenizar a TV Santa Cecília, todos os funcionários, uma TV aqui da Baixada e que tomou uma proporção muito grande, sempre noticiando com muita ênfase aqui todos os acontecimentos da Baixada, cobrindo há muitos anos as eleições aqui, trazendo um papel democrático também que tem. Então, cumprimentar em nome da família Teixeira todos os funcionários e que a Santa Cecília possa continuar noticiando os acontecimentos e que eles sejam muito bons sempre a Baixada Santista. Parabéns a todos vocês. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 2 décadas de sucesso dedicadas à nossa região. Passeio ciclístico 7 km Dr. Milton Teixeira, dia 26 de janeiro, feriado em Santos, a partir das 9 da manhã, em comemoração aos 20 anos do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Concentração na barraca de praia da Santa Cecília, ali ao lado do Canal 3 em Santos. Inscrição mediante a entrega de uma lata de leite em pó. Inscrições na Central de Informações da Unisanta, Rua Oswaldo Cruz 277. Participe! Dia 26 de janeiro, 9 da manhã, Passeio Ciclístico Dr. Milton Teixeira. Realização: Universidade Santa Cecília, Liga Santista de Ciclismo e a Associação Brasileira de Ciclistas, Skate, Patins e Cadeirantes. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Vamos aqui a sequência do nosso ponto de vista. Estamos conversando com prazer com o Caio França, deputado estadual do PSB, com Chagas, a Verônica e o Marcos Santana também. E olha, há pouco antes de vir aqui do programa, eu sintonizado na Globo News, acompanhando mais uma confusão daquelas lá no presídio Alcaçuz, é isso, né? Isso mesmo. Presídio Alcaçuz, Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Então tem uma divisão, parece aquelas lutas assim, épicas, né? Da antiguidade, que a gente, Ben-Hur da vida, qualquer coisa assim, né? Aí você tinha uma facção, um grupo da facção de um lado, o grupo de outra facção do outro. Aí lá como é que chama? Família do Norte, é isso? FDN, né? FDN lá, Família do Norte. E a outra facção, me parece, né? Devia ser o PCC, né? Porque a Família do Norte me parece unida com o Comando Vermelho, né? Para impedir que o PCC ganhe espaço do tráfico de drogas no Norte e Nordeste. Aí juntava todo mundo, briga, confusão, pedrada, aí a polícia em cima dava tiro de borracha, aí jogavam o gás de efeito moral, aí afastava todo mundo. Dali a pouco começava a confusão do novo, aí depois vinha a informação, olha, queimaram o ônibus na Avenida Tal, aqui em Natal, enfim, ou seja, uma confusão generalizada. E nós não estamos longe desses problemas também, né, Caio? Já tivemos em 2006, todo mundo aqui se lembra, que o PCC parou o Estado, aterrorizando todo mundo. O governador era o Cláudio Lembo, né? Um salve geral, né? Oi? Foi um salve geral. Foi um salve geral, na verdade. Todo mundo sumiu das ruas, uma coisa impensável para aquela época. E a gente, não sei, precisa repensar também. Acho que o Brasil precisa repensar o país inteiro, né? De cabo a rabo, né? As pessoas também precisam se repensar um pouco, né? Nas suas atitudes também, né? Não, é um momento difícil mesmo, essa questão dos presídios. Ainda em São Paulo, até esse momento, não tivemos nenhum problema, mas claro que fica, né, preocupante por conta de tudo que está acontecendo, envolvendo o PCC e outras facções criminosas.
preocupa muito. A gente está acompanhando aí as movimentações do ministro da Justiça, né? Acho que já está certa a ajuda das Forças Armadas até para que possa ajudar no controle em relação a isso, até mesmo do que já existe dentro dos presídios em relação a arma, celular, enfim, todos os outros aparelhos que não podem estar lá dentro e que hoje estão. Então a gente espera que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível, mas essa é uma degradação que vem ao longo do tempo, né, Turão? Acho que uma série de coisas contribuíram com isso. Por exemplo, uma delas na minha avaliação também, a gente prende muita gente, na verdade. Tem algumas pessoas que poderiam estar com outro tipo de penalidade, né? Uma restrição de direito, algo assim, e as cadeias hoje estão superlotadas. Isso Caio, tudo acaba contribuindo para que esse modelo chegue nessa exaustão. Do total dos presos no Brasil hoje, 40% aguardam uma decisão da Justiça. Quer dizer, nem sabem se deveriam realmente estar ali. Né? Pois é. Então até mesmo um pacto aí em relação, a gente falou em pacto federativo, talvez um pacto aí judiciário, penitenciário. Mas isso que me incomoda, deputado. Primeiro, o governo federal, segurança pública do Estado. No meu modo de entender, segurança pública não é do Estado. Quem toma conta das fronteiras? Polícia Federal. Esse dinheiro do crime organizado é lavado. Quem é lavado tem CNPJ e passa pela Receita Federal. Isso aí o que é? Governo federal. E de uma forma geral, o que eu vejo? O judiciário para o outro lado. Precisa de novas leis. O legislativo não precisa de novas leis, basta aplicar as leis que já existem. Então fica esse empurra. Enquanto o crime organizado toma conta de tudo. É um problema, assim, no meu modo de entender, deputado, de segurança nacional. É um problema pelo menos 2 níveis da federação. Estado e a União. Eu queria falar um pouquinho dessa questão, eu fiquei curiosa. Tem uma série de números importantes, você vai dizer. Eu só queria relembrar uma colocação interessante que o Ronaldo Sorapis fez aqui na segunda-feira, quando nós abordamos esse tema. Estava o Marcelo Teixeira, acho que o Rodolfo estava também, né? O Rodolfo Amaral também estava, né? Discute-se muito a possibilidade, a necessidade de presídios de alta complexidade. Será que não estão faltando presídios de baixa complexidade? Justamente para esses casos, né? O cara que não foi julgado ainda, ou o cara que assaltou, o cara que roubou, o cara que assaltou. Mas o CDP virou presídio. O CDP virou presídio. Ou o ladrão de galinha, o cara que entra numa farmácia para roubar um medicamento, está precisando, ou entra na padaria para roubar alguma coisa para o café da manhã do filho, enfim. Diga. E ele, rapidamente, esse de baixa periculosidade, ele é obrigado a se definir. Ele vai ficar com o sindicato do crime ou vai ficar com o PCC? Ele entrou na cadeia, ele tem que se definir. Aí ele vira um bandido comum também. Sai pior do que entrou. Vira funcionário da grife. Em relação a esses acontecimentos aí por todo o Brasil, essa crise, mais uma crise agora na questão das penitenciárias do Brasil todo, eu fiquei curiosa e falei assim, vou ver como é que está em São Paulo, né? Até porque o deputado viria aqui até para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Então, o sistema prisional paulista, ele tem 166 unidades prisionais. Tem algumas em construção, outras que vão inaugurar, mas enfim, divididas entre CDPs, entre segurança máxima, várias delas. O Estado de São Paulo, exato, o Estado de São Paulo, ele tem 36%, segundo o último levantamento feito pelo Ministério da Justiça, ele tem 36% dos detentos do Brasil. E cerca de 230 mil detentos. A Baixada Santista, aí eu falei assim, vou ver como é que está a nossa região. Baixada Santista, o último levantamento que tem, é do dia 10 de janeiro, agora desse mês. Então, as nossas unidades prisionais aqui na Baixada, que elas estão localizadas em São Vicente, Mongaguá e Praia Grande, elas têm capacidade para 4.868 detentos. Porém, hoje elas agregam uma população de 8.014 detentos, ou seja, tem 64% a mais de população do que para a finalidade que foi projetada. Destacando aqui, São Vicente... Falar isso, São Vicente tem... P1, P2, CDP, exato. Fundação Casa e agora P1 presídio feminino. São presídios já. Presídios. Dois presídios, um CDP e uma feminina. Uma Fundação Casa. Uma Fundação Casa e um feminino agora em construção. Aqui não está a Fundação Casa. Mas tem, é uma quantidade bem pequena. Exato. Mas na cidade do deputado, por exemplo, São Vicente, essas unidades que o deputado acabou de citar, elas têm capacidade para 2.694 detentos. Porém, hoje elas abrigam 4.352 detentos. Ou seja, é uma situação preocupante. Só São Vicente, de toda a despesa da Secretaria de Administração Penitenciária do ano passado, foram gastos aqui
nessas 3 cidades 129 milhões. São Vicente foi, porque aqui tem mais unidades, foi gasto em São Vicente 81 milhões e meio de reais, ou seja, para falar para vocês, dos 129 milhões, isso corresponde, o preso na Baixada Santista, o custo de cada presidiário da Baixada Santista é de R$ 16.122 no ano. Ou seja, o Estado gasta muito mais com preso do que, por exemplo, com o aluno que está no ensino fundamental. Ele não recupera esse cidadão. O aluno no ensino fundamental, o custo dele, lógico, com o Fundeb, com o custo da prefeitura, é de R$ 6.800 em média por ano. Só que com o detento é 16.122. Ou seja, alguma lógica aí está errada, né? A gente precisa também, mais uma coisa para repensar. Acho que como o Boturão disse, repensar tudo, né? Eu só queria colocar como tema esse, eu tenho um projeto de lei apresentado já na Assembleia, Boturão, até mesmo por esse motivo, claro, especificamente para São Vicente, mas tem outras cidades espalhadas pelo estado que também tem uma questão de muitas prisões no seu território, para uma mudança no cálculo de ICMS, para que as cidades que têm unidades prisionais, que elas possam ter um aporte diferenciado na questão do ICMS. Então, a gente sabe como é que funciona, por exemplo, os policiais que fazem escolta, muitas vezes, dos presos, são os policiais que deveriam estar na rua. Muitas vezes, quando tem algum problema com presos e não tem condição de dar um atendimento bom de saúde na unidade, ele tem que ir no pronto-socorro da cidade. Então, o município, na minha avaliação e no projeto que eu apresentei, que cria um valor maior, que deva ser investido, em especial em segurança e em saúde pública, para a população em especial, é uma mudança nesse sentido. Já passou pelas comissões na Assembleia, falta uma comissão e depois plenária. Então, vamos ver, quem sabe não possa ser uma solução, claro, aqui na região, especialmente para São Vicente, mas para outras cidades do estado, como Presidente Prudente, que também tem muitas prisões, Potim, entre outras espalhadas aqui no estado de São Paulo, para que o município possa ter mais recursos para poder dar à sua população uma condição melhor de vida. Porque se os presos que lá estão e que muitas vezes nem cometeram na cidade o crime, cometeram em outra cidade, estão vindo para cá. A família vem para cá e ele mesmo acaba utilizando muitas vezes os serviços públicos da cidade. Já está provado até que municípios que têm lá presídios de alta periculosidade, de segurança máxima, assim como a gente está acostumado, acabam se tornando municípios visitados cada vez mais por criminosos, né? Virando polos de crime que não eram anteriormente a instalação, a criação desses presídios de segurança máxima nesses lugares. Mas vocês acham que a gente vai passar agora o resto da vida falando sobre construção? Deve construir mais presídios, vamos construir quantos mais presídios? Mais 200 mil presídios aqui esse é o ponto, Boturão. Não é possível, onde é que vai parar isso? E esse é o ponto, só construir presídio não vai resolver o problema do crime organizado. O crime organizado, se pegar o líder do crime organizado e colocar no isolamento total, ele vai ser imediatamente substituído, porque o crime organizado, na realidade, ele é uma empresa. Ele tem hierarquia rígida, ele tem um sistema financeiro que funciona, ele tem divisões de trabalho, é uma verdadeira empresa. Então, para combater o crime organizado, nós vamos ter que ter inteligência. Só construir presídio, não vamos resolver. Um dos arquitetos fundadores, enfim, das figuras mais importantes aí da grife paulista do crime organizado, né? Está preso há quantos anos? Marcola? Marcola. Quantos anos? Passou de 10 anos. Passou de 10 anos, ele ainda comanda. Tem matéria com ele hoje no Valor Econômico. Teve matéria com ele no Cabrini, teve matéria com ele... É uma verdadeira organização. Ou a gente combate, eu volto naquilo, a lavagem de dinheiro, tem CNPJ, tem o COAF. O COAF é o órgão que controla a operação e atividade financeira. É por ali que nós temos que combater. Só construir presídio, nessa recessão que nós estamos, não vai resolver. Ou a gente combate definitivamente essa organização criminosa, que são várias, ou nós não vamos ter solução a curto prazo, não. Esse é o grande problema, né? Você vai na ferida realmente para tentar achar a medicação certa, ou nós vamos ficar aí passando mertiolate no tumor e não vai resolver coisa nenhuma, né? Deputado, eu queria fazer um questionamento, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho agora de turismo, em relação à verba Haddad, né? 70 instâncias do estado de São Paulo recebem a verba Haddad, uma verba importante para as cidades. Aliás, às vezes, para a maioria dos municípios, né, em função até dessa crise financeira, é a única verba que o município, que o gestor público, o prefeito, tem para investimento de fato, né? Acontece que a legislação do Haddad, ela é tão confusa, tem tantas amarras, que é difícil um prefeito conseguir receber toda a verba durante a sua própria gestão. A gente sempre brinca, fala que o prefeito usa o dinheiro do antecessor, né? Fica aqueles restos a pagar para usar na sua gestão.
Houve uma mudança na legislação do DAD ano passado, mas agora dificultou até um pouquinho em relação a justamente essa questão jurídica, porque agora tem o Conselho de Turismo envolvido. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, se não dá para mexer mais um pouco e tornar esse recurso chegar na Prefeitura de um modo mais ágil, para a gente não ficar com uma situação. A gente viu o Santos, foi muito comentado na última eleição, não só em Santos, outras cidades também, mas é onde a gente mora, né? Muitas obras paradas porque o recurso não chegava. E o prefeito, a gente sabe que ele não quer falar, porque é do mesmo partido do governador, enfim, e às vezes, mesmo que ele não seja, às vezes o prefeito ele não quer se indispor, né, para não receber verba, fica com receio de falar esse assunto. Mas a gente pode falar, né? Então, eu gostaria de saber o que pode ser feito, na sua opinião, para que isso seja uma coisa assim mais fácil. Por exemplo, na época do governador Abreu Sodré, da década de 60, era realmente um fundo. Então, o dinheiro vem para a prefeitura, tem uma conta específica, a prefeitura de Santos, e o governo repassa, o que, ao meu ver, seria mais interessante, mais fácil, passar na forma de duodécimo, porque aí é mais fácil planejar, não tem problema com a empresa contratada. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que dá para o senhor, como deputado, e para a Assembleia fazer em relação a esse assunto? Lembrando que foi anunciado um novo contingenciamento por parte do governador, né? Não sei se o DAD está envolvido, deve estar sempre também, né? Sempre está. Né? E depois ele avalia no final, talvez às vezes ele repõe esse valor. Olha, eu estou disposto a verificar essa questão. Eu não conheço a sugestão que você está fazendo de fundo, não conhecia como era a esses tempos mais distantes, mas podemos avaliar. Essa mudança que teve, na verdade, a ideia é que os conselhos municipais possam participar também das decisões. Claro, torna um pouco mais burocrático, mas ao mesmo tempo, enfim, mais participativo. Teve uma reunião agora recente em Itanhaém, onde todos os prefeitos, ou todas as cidades que são instâncias, participaram e foi elaborado. Nesses últimos anos, algumas cidades conseguiram completar a sua verba DAD, outras não. Eu cito aqui mais uma vez o exemplo de São Vicente, que há 3 consecutivas a cidade não consegue receber o recurso. Isso gira em torno de mais de 40 milhões de reais, já que o nosso DAD de previsão é mais ou menos 13, 14 milhões de reais por ano. Então, a gente está tentando rever os dados que ficaram para trás, porque existiam projetos, mas como a cidade está no cadastro de inadimplência, acabou não conseguindo tendo acesso a esses recursos, como outras cidades também entraram nesse mesmo viés. Então, eu posso ver sua sugestão, de repente levar para a própria Assembleia para a gente poder fazer uma discussão. O secretário Laércio Benco esteve aqui recentemente para poder apresentar aí o programa Roda São Paulo, que iniciou, está em execução. Enfim, é um programa bem legal também e que ajuda, além dos turistas, a conhecerem a região. Foi uma criação do hoje vice-governador Márcio França. A verdade seja dita, foi mesmo. O que eu gostaria só de falar, a nossa empresa, a Remarais Associados, ela fez o estudo para a Precesp, resgatando toda essa história da verbadade. Vou passar em suas mãos esse estudo. Então, o Estado tem uma dívida com as instâncias de cerca dos últimos 6 anos, só de 900 milhões, 380 milhões apenas para as instâncias balneárias, que contemplam as cidades da Baixada Santista, excetuando Cubatão, e as demais do litoral paulista. Então, eu mando para a sua assessoria realmente esse estudo que foi feito, foi entregue, inclusive, para o governador, o então presidente da Precesp, o ex-prefeito de Bertioga, Amaro Orlandini. Ele protocolou esse estudo no gabinete do governador Geraldo Alckmin. Isso é uma coisa muito importante de ser feito. E essa legislação criou uma outra categoria, que o senhor, claro, tem conhecimento, do MIT, que é os municípios de interesse turístico. Inclusive, votei. Que são mais 140. Agora, se o DAD para ele está difícil com as 70, imagina para 210. Então, essa é uma outra preocupação que eu acho que os prefeitos precisam ter. Só trouxe um exemplo aqui do Rebouças, da gente ver, não sei se a câmera quer pegar. Ginásio do Rebouças? Ginásio do Rebouças. Mas está aqui o papel, está acessível na internet para qualquer pessoa. Só a gente ver aqui, dos 5 milhões 158, que é o valor do convênio, ainda falta liberar 1 milhão e 900. Então, por isso que a gente vê que a obra não está pronta. Então, essas coisas eu gostaria de pedir mais uma vez aqui. Estou fazendo vários pedidos para o deputado, eu não sou prefeita. O que for para agilizar, para que agilize, porque é um dinheiro que a sociedade paga, é uma verba de natureza constitucional que o município tem todo o seu direito de receber. Santana, tem mais uma colocação? Eu só queria colocar, embora a Verônica tenha razão em tudo isso, para poder agilizar e desburocratizar, pelo que eu compreendo, a grosso modo é isso. Exatamente. Mas, mesmo com tudo, o Estado de São Paulo é o único Estado que trata de maneira diferenciada as cidades que são instâncias. Então, já é um passo adiante. O MIT, que é um município de interesse turístico, também é um outro avanço. Então, com todos os problemas, ainda o Estado de São Paulo consegue garantir parte da sua receita para que possa incentivar o turista a frequentar as suas principais cidades. Só lembrando, São Vicente faz aniversário agora, final de semana, né? Dia 22 de janeiro. 22 é domingo, né?
É domingo. 485 e vamos, anos. 485 anos. E vamos ter agora a volta da encenação da chegada de Martim Afonso de Souza, na praia sábado, mesmo, né? Na praia. Começa no sábado já. Na praia, rapidinho, muito só. animado. Quem já deve ter Mudou o clima, passado por ali. Mudou o clima da cidade, a esperança voltou. Mudou a o clima, biquinha já é outra. Aquele trecho entre a Tom Jobim e a biquinha. Os doces voltarão à praia, só Olha com que boa beleza. vontade e trabalho da prefeitura. Isso é bom, doce Isso, sem voltando. dúvida. Tem gente em casa, tem gente assistindo lá no escritório orgulhoso dessa menina. Viu? Com razão. Viu? Vamos fechando aqui o nosso ponto de vista. Obrigado, deputado Caio França, vai estar com a gente aí. Muitas oportunidades para falar da cidade, do estado e do país. O Chagas também no nosso time, a Verônica Talo também. E o Santana diariamente conosco, acompanhando a sua participação. Ponto de vista, você sabe, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, sempre ao vivo, inédito. E a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.